consegui colocar para gravar. Tá. Pessoal, então eu vou estar gravando a aula a partir de agora, tá? E vamos em frente. Eu vou usar então o PowerPoint que estava lá para a gente poder fazer a nossa aula, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Bom, como a gente teve aí um período muito grande, né, entre as nossas primeiras aulas, não deu para acompanhar muito vocês também nas atividades de vocês, eu vou fazer uma aula um pouco mais expositiva, tá? Mas peço a vocês que quem conseguiu ver alguma coisa sobre o assunto, anote as perguntas aí e a gente vai discutir depois, tá ok? Com relação àquela sala virtual lá, ela é experimental, tá? Eu queria mostrar para vocês que é um ambiente que está, na verdade, experimental mais ou menos. Ela está desde 2018 no mercado, tá? Mas, sinceramente, eu ainda não tinha usado ela com muitas pessoas e com um pouco mais de objetos dentro dela. Então, dá para perceber que ela está meio carregada, tá? E aí eu vou deixar depois aberto para vocês e vou colocar um portal para uma outra sala que eu fiz, que eu vou depois mostrar ela aqui rapidinho, tá? Mas que é uma sala que mostra como, sei lá, em breve, acredito eu, vocês vão poder usar isso nas aulas de vocês, tá legal? Bom, então deixa eu colocar para apresentar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver onde é que ele está. Espera aí um pouquinho. Agora eu me preparei para essa parte. Estrada 1. É esse cara aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui onde ele vai apresentar. Apresentação de slide automática. Eu quero na monitor principal. Vou apresentar ele aqui. E vou entrar aqui e pedir para apresentar uma janela. Essa janela aqui. Vamos lá. Pessoal, tá todo mundo vendo a apresentação aí? Sim, Legal. Então vamos lá. Bom, a gente tinha conversado sobre o uso da gamificação em vários lugares, né? Tanto nos negócios como na educação, que é uma ferramenta muito poderosa para melhorar a adesão dos alunos, né? E a motivação dos alunos nas nossas aulas, tá? Então, eu vou meio que resgatar aqui algumas coisas, porque, igual eu falei, né? Foi muito tempo, não deu tempo para acompanhar vocês direito, tá? Então, vamos lá. Bom, então só relembrando, tá? A gamificação, ela é o uso das técnicas de jogos, dos conceitos de jogos, em outras atividades que não são jogos, tá? Isso tem dado excelentes resultados também nas áreas de negócio. Então, a gente tem várias situações aí onde a gamificação tem sido aplicada, tais como as milhas aéreas, né, as pontuações de cartão de crédito para você trocar por outro produto, e nas próprias redes sociais, em empresas e tudo mais, tá? E nós vimos também com relação a algumas coisas que já são feitas na educação há muito tempo, tá? Mas que a gente não percebia isso ou isso não era conceituado como uma gamificação, né? Então aí então as Olimpíadas de Matemáticas, as Olimpíadas de Ciências, de Robótica, né? Tudo isso aí é gamificação. Não sei se vocês se lembram desses assuntos, tá? Aluno em destaque do mês, ranking das melhores notas e as gincanas, né? Em final de disciplina. Um exemplo claro aí para quem já
participou das aulas do professor Sérgio, são as gincanas que ele faz no final do período. Ok? Bom, então resgatando aqui, a gamificação é o quê? É a aplicação do pensamento, técnicas e elementos dos jogos em outras áreas de aplicação, tá? O objetivo é motivar e engajar as pessoas e tem alguns outros resultados que a gente vai ver no próximo slide aí, tá? O que não é gamificação? É importante, gente, a gente perceber que o fato de você usar um game, você não está gamificando necessariamente, tá? Se alguém estiver acompanhando aí, ou se em algum momento vocês acompanharem as aulas lá do Ivano Dickman, ele, na verdade, ele usa realmente games dentro das aulas para gamificar, tá? Isso é bom também, mas tem um resultado menor do que você fazer uma gamificação ao longo de um período ou numa escola inteira, tá? Bom, ciclo básico da gamificação. Desafio, conquista e recompensa, né? Então você, igual nós fizemos lá no jogo que eu passei para vocês, né, no escape room lá. Então vocês tinham um desafio que era o quê? Encontrar. E aí, cara? Pede para a mamãe abrir o microfone aí para você dar um alô pra gente. Oiê! Abre, Bruno, o microfone para ele dar um alô. Está mute ainda. Aí, pode falar oi. Oi, como é que é o nome desse cara? Benjamin. Oi, Benjamin. Ele gostou do Avatar, ele viu o Avatar, ele... Ah, é? Depois você pede para a mamãe para fazer um para você. Cadastra e entra lá para você se divertir um pouquinho. Bom, vamos lá, gente. Então, é importante que, assim, o ciclo básico da gamificação é relativamente simples, né? É você colocar um desafio para os alunos, né? Mas esse desafio ele tem que ter alguma conquista. E, no final, você tem que dar alguma recompensa, porque se você não conseguir, se você não der nada em troca, vamos dizer assim... Professor, Oi. Quem falou? professor, não dá para ouvir o áudio. Uai. Oi. O que aconteceu agora que está sem som? Deixa eu apertar aqui e apertar de novo. Estão me ouvindo agora? Agora deu. Estranho, não estava mutado, não. Bom, até que parte que todo mundo ouviu aí? Até antes da Bruna abrir o microfone. Aí depois ela abriu e ficou mudo. Ah, é? Então vocês não escutaram o oi do Benjamin. Bom, mas agora está todo mundo ouvindo, né? Sim. Beleza. Bom, então, voltando aqui ao ciclo básico da gamificação, tá? Ele é bem simples, né? Que é você criar desafios para os alunos, tá? Mas esses desafios eles têm que garantir que eles tenham que conquistar alguma coisa e que eles tenham alguma recompensa, tá? Então, isso é muito útil até para você substituir avaliações, tá? Algumas escolas que estão aí mais, como é que fala, inovadoras nesse assunto, estão usando isso para substituir, inclusive, avaliações. Porque você tem todo um período, toda uma estratégia que você faz com os alunos e você garante a participação deles para conseguir absorver o conteúdo, tá bom? Nós temos os tipos de jogadores. Não sei se vocês se lembram, quem entrou lá no CoSpace, você tinha que responder, né, uma pergunta onde tinha a explicação de cada tipo de jogador, tá? Isso é extremamente importante porque, com certeza, na sua sala de aula você vai ter uma mescla desse tipo de jogador, tá? E você pode ter uma predominância, mas você vai ter várias pessoas com perfis diferentes dentro da sua sala de aula. E você tem que fazer uma gamificação, né, que vai mesclando também os tipos
de games, né, os tipos de ações para você atender a todo mundo. Porque senão, se você fizer só para um perfil, você vai acabar desmotivando os outros. Tá? Então isso é muito importante. E a estrutura da gamificação, que é aquela pirâmide de Gavin Verbeek, né? Que mostra como é que você cria uma gamificação, porque esse é o jeito que são criados os jogos, com o intuito de que os jogadores gostem do jogo, né? E aquilo tenha milhares de seguidores. Você tem jogos aí que tem centenas de milhares de seguidores no mundo inteiro, tá? Então, essa estrutura ela é baseada numa experiência que você quer promover, tá? Uma parte de dinâmica, uma parte de mecânica, uma parte de componentes. Mais para frente eu vou mostrar um pouco de cada coisa, cada um desses elementos aqui, desses componentes. Tá ok? Pessoal, como é que tá a lembrança de vocês com relação a isso? Me ajuda aí para eu também não ficar repetindo tudo de novo. Alô, precisa de ajuda? Oi, vocês estão me ouvindo? Professor, não entendi qual pergunta. Não, eu quero saber o seguinte, vocês conseguiram ver alguma coisa com respeito a isso? Tá bem entendido isso daqui para vocês? Ou já esqueceram? Professor, acho que você pode continuar falando assim. Pode continuar explicando? Pode continuar. Porque eu não quero também ficar repetindo demais aquilo que eu já falei antes. Tá ok? Não, professor, é bom sim, tá bom? Então tá bom, obrigado. Bom, vamos lá. Quais são os resultados que a gamificação pode trazer para a educação, né? Para as aulas de vocês, tá? Tem uma lista de resultados aqui, eu vou enfatizar alguns. Principalmente a motivação e engajamento. Esses, para mim, são os mais importantes, tá? Vou acrescentar mais um, que é a personalização. São os mais importantes porque, se a gente considerar as metodologias ativas, que as técnicas que estão sendo usadas no ensino moderno, tá? Ela tem dois desafios muito grandes para poder implementar as metodologias ativas. Um deles é o protagonismo do aluno e o outro é a personalização do ensino. Tá? Você não vai conseguir convencer o aluno a assumir a responsabilidade pelo ensino dele se você não tiver alguns incentivos, tá? Alguma motivação. Então, eu acho que a gamificação, tá? Isso tem mostrado grandes resultados em escolas que estão inovando com a gamificação, tá? Que você consegue efetivamente trazer o aluno para que ele corra atrás do conteúdo, para que ele participe das aulas, para que ele participe das atividades. Porque participar da aula, se a aula for presencial, você vai acabar obrigando o aluno aí de todo jeito, né? Se for uma aula online que você está registrando, mesma coisa. Agora, o mais importante, gente, e isso aí vale para vocês e vale para mim, né? Vale para a vida de qualquer um, é o seguinte. Eu imagino que vocês estão fazendo um curso desse nível para poder melhorar os conhecimentos de vocês. Ninguém te obrigou a fazer isso, né? Você fez isso por conta própria. Assim como muita coisa que eu aprendi na minha carreira, eu fui atrás e aprendi por conta própria, tá? Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade por aquilo que a gente vai aprender, né? Não ficar dependendo só das informações que o professor passa, tá? Principalmente porque hoje, com tanto de informação que tem na internet, nenhum professor é capaz de dominar todo o conteúdo, ok? E aí o que vai acontecer é o quê? Ele vai passar a experiência dele para vocês, como eu estou fazendo aqui agora, mas obviamente você tem uma série de outras possibilidades para implementar novas ações, outras coisas que você poderia usar, tá ok? Deixa eu só fazer um negócio. Eu acho que tem um carinho meio barulhento aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A motivação, tá? Por que motiva? Gente, todo mundo gosta de jogar. Eu acho que
não tem ninguém, né, que vai poder falar assim, ah, nunca joguei nada, não gosto de jogar. Porque ou você já jogou baralho, ou você já jogou futebol, ou você já jogou videogame. Todo mundo gosta de jogar alguma coisa, tá? Então, por quê? Porque os jogos são divertidos. Então, se você consegue montar uma boa gamificação, você também vai conseguir uma motivação e um engajamento dos seus alunos, tá bom? A gamificação, ela tem duas coisas interessantes, que ela pode servir como direcionamento, tá? E, inclusive, atuar em mudança de comportamento. Eu vou usar um exemplo de uma professora que estava participando de um treinamento que eu estava dando uma vez, que ela falou o seguinte, olha, na nossa escola, todo ano, nós levamos os alunos para um passeio, que eu não lembro qual que era lá, mas acho que era um parque, alguma coisa assim, e isso tinha um custo, né? Aí, a gente notou que os pais estavam participando pouco das reuniões de pais e professores lá. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram a seguinte situação de gamificação. Aquele pai, né, aquela mãe que comparecesse, aqueles pais que fossem mais ativos nas reuniões, comparecessem mais às reuniões, os dois pais que tivessem mais, eles iam fazer um sorteio, né, dos pais que tivessem mais participação e as crianças receberiam esse passeio de graça. Vocês conseguem entender o que a gamificação fez em relação a isso? Alguém pode sugerir? Motivou. Motivou e fez mais alguma coisa. Essa ação que eles fizeram fez uma mudança de comportamento. Porque os pais passaram a participar das reuniões. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se alguém aqui usa pagamento de cartão de crédito pelo celular. Eu lembro que quando começou esse negócio, eu tinha muita desconfiança. Aí a minha operadora começou a dar um incentivo que era o quê? Quanto mais eu gastasse pelo celular, tá? Mais pontuação eu fazia, mais possibilidade eu tinha de adquirir alguma coisa que eles ofereciam em troca lá pelos bônus que você fazia, igual cartão de crédito, igual milhas aéreas, tá? E aconteceu que o quê? Eu fui gostando da brincadeira. Hoje eu nem aproveito mais meus pontos, tá? Porque eles estão colocando coisas que servem mais para as grandes capitais aí. Mas eu me acostumei a usar o celular para fazer pagamento. E isso fez o quê? Uma mudança de comportamento, tá? Então uma gamificação bem feita pode provocar inclusive uma mudança de comportamento. Como, por exemplo, incentivar os alunos a buscarem informação por conta própria. Tá legal? Personalização. Por que a gamificação ajuda na personalização? Porque através do feedback que você vai tendo das gamificações que você faz, você vai conseguindo entender quais as dificuldades que os alunos têm e com isso você consegue melhorar o atendimento para os alunos, tá? Isso é muito importante, porque se torna uma coisa mais dinâmica. Você não fica só naquela ação de você promover o conhecimento e os alunos absorverem passivamente, né? Pacificamente. Então, isso aqui, a gamificação ajuda muito na personalização, tá? E aí vem outros resultados aí também de quebra, né? Que é a socialização, colaboração, porque você pega, por exemplo, quando você faz uma Olimpíada de Ciências, uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada de Robótica, que você tem um grupo, né, que vai participar, ou mesmo as pessoas, os alunos individualmente, tá? Você incentiva a socialização, você incentiva a colaboração. Por exemplo, a Olimpíada de Robótica. Os alunos vão trabalhar em conjunto para poder ter o resultado deles lá, tá? Isso é uma grande forma de você gamificar. E é uma coisa antiga, isso já existia antes, né? Não era chamado de gamificação, mas já existia, tá? Ajuda na tomada de decisão, porque quando você está em um grupo
e você precisa agir com esse grupo, né? Você tem que tomar decisões. Uma pessoa acha que tem que fazer de um jeito, outra pessoa acha que tem que fazer de outro jeito. O grupo tem que tomar uma decisão. Que caminho vai seguir, tá? Promove a interatividade entre as pessoas, porque você tem um desafio em comum para você, ou mesmo que seja um desafio individual, você acaba fazendo a interatividade maior com as pessoas que estão também fazendo essa gamificação, estão também participando dessa gamificação, tá? Capacidade de negociação, acabei de citar já, se você está num grupo você tem a necessidade de negociar, porque você vai ter opiniões diferentes. E o desenvolvimento de liderança. Um grupo normalmente aparece uma pessoa que acaba liderando o grupo para atingir os objetivos daquela gamificação. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer comentar, acrescentar alguma coisa? Acredito que não, professor. Tá, então vamos para frente. Opa, passei demais. Tá, aqui eu coloquei o perfil dos jogadores, tá? Isso aqui, na verdade, quem realizou o CoSpace lá, quem realizou aquele desafio, o Escape Room, já viu isso lá, tá? Aqui tem algumas informações adicionais, então fica aí para vocês entenderem melhor depois. Tá? Isso aqui eu dou alguns exemplos. Como é que funciona isso daqui? Aqui você tem o perfil, tá? E tem aquelas coisas, aqueles elementos da gamificação que vão promover o engajamento desse perfil. Então você pode mesclar esses elementos, esses componentes, para poder atender a vários perfis ao mesmo tempo. Tá? Então aqui você tem algumas dicas de como fazer isso. Daqui a pouco a gente volta nisso daqui. Bom, uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês na primeira aula lá, eu vou mostrar agora, tá? O que está dentro dessa questão aqui da dinâmica, mecânica e componentes. O que significa isso, tá? Só tomar uma água aqui que eu tô com a garganta meio seca. Pessoal, qualquer hora que você quiser interromper, mas professor, isso aí não ficou claro. Pode interromper aí, tá? No final, igual eu falei, está sendo uma aula mais expositiva, né? Era para ser mais para a gente debater, mas como a gente teve esse intervalo muito grande aí, não deu para acompanhar muito bem o que vocês estavam fazendo, a gente teve que partir para isso. Bom, experiência, tá? Você tem que pensar na parte de experiência, que essa parte maior que engloba tudo é o quê? O que você vai promover de experiência, né? Ou o que você vai atingir de objetivo de aprendizagem com aquela gamificação, tá? Quando você pega, por exemplo, uma Olimpíada de Matemática, qual o objetivo que você está até atingindo ali? Além de motivar os alunos para poder aprender a matemática, né? Pegar mais gosto pela matemática, você ainda está incentivando esses alunos que participam a extrapolar o conhecimento deles, tá? Por quê? Aquele conjunto de informações que o professor está dando para a classe toda, todo mundo vai aprender quase da mesma forma, né? Ou pelo menos vai ter o mesmo acesso ao conteúdo, tá? Agora, quem participa de uma Olimpíada de Matemática, ele tem que correr atrás de novas informações, ele tem que correr atrás de novos conhecimentos, tá? Então, isso é uma experiência para quem está vivendo aquela gamificação. Então, você tem que pensar na hora que você for criar uma gamificação, o que é que você vai fazer motivar os alunos, tá? Igual, por exemplo, passar num vestibular. Cara, qualquer pessoa que quer entrar na faculdade, quer conquistar seu sonho de ter uma profissão, vai estudar no vestibular além daquilo que a escola está promovendo para ela, né? Porque ela sabe que a escola está promovendo um material que é próprio dela ali, mas se quiser entrar numa USP, vai ter material complementar, que tem outras exigências lá. Quiser entrar numa UEM, vai ter material complementar. Quiser entrar numa Harvard, vai ter que passar por outras tarefas. E então a experiência é o quê? Olha, eu quero fazer um vestibular. Em qual lugar eu quero fazer vestibular?
em tal lugar. Então eu preciso estudar isso, isso e isso, né? E aí você vai quebrando esses desafios aí em etapas, tá? Então, a experiência é isso, né? Se vocês olharem lá se alguém vier fazer aí o intensivão lá do Ivan Dickman, né? Ele fala muito de meta, tá? Mas a meta, na verdade, é um objetivo aí de curto prazo. É importante você sempre tentar fazer a experiência do aluno um período maior, porque senão o resultado é mais curto, tá? Bom, dinâmica. A dinâmica é assim, como é que vai funcionar o jogo? Como é que vai funcionar a sua gamificação, tá? E aí eu vou destacar algumas coisas aqui, que é o quê? A narrativa é uma coisa muito, muito importante, tá? Porque é ela que vai dar uma coisa um pouco mais romântica, um pouco mais motivadora, mais incentivo. Eu não sei se alguém aqui chegou a jogar Príncipe da Pérsia. Deixa eu pensar aqui um outro exemplo. Bom, mas enfim, lá no Príncipe da Pérsia é um joguinho até meio bobo, que você tem que passar por alguns obstáculos, tá? E até chegar na torre e libertar a princesa. Se você coloca a narrativa, né, como, não, ó, seu objetivo é chegar no alto da torre. Isso não motiva muita gente, tá? Agora não, sua narrativa é, olha, você tem o desafio de salvar a empresa das garras do califa, do grande ditador. Pô, aí já incentivou mais, né? A pessoa já fica mais motivada a fazer, a cumprir com o papel dela. Isso aqui é interessante que, assim, pensa sempre, olha, seu objetivo é salvar o mundo. Que a pessoa vai ficar muito mais motivada do que, não, seu objetivo é subir, passar 3 níveis, passar por 4 barreiras, e é isso. Não, é importante você colocar um objetivo que incentiva as pessoas, tá? Aqui, ó, as restrições, elas estão ligadas ao quê? Se você deixar o jogo muito fácil, não vai motivar as pessoas, tá? Então você tem que equilibrar um pouco a dificuldade, né, com o objetivo, a condição do jogador de atingir o objetivo. Se você colocar uma dificuldade muito grande e ele não conseguir atingir o objetivo, ele vai se desmotivar, tá? É a mesma coisa que você dá uma prova muito difícil para os alunos. Os alunos falam, pô, eu não passo nessa prova nunca. Então, vou desistir dessa matéria, vou fazer alguma outra coisa na vida, tá? Então, você tem que colocar limitações, porque se você não colocar, o que vai acontecer é que vai ficar muito fácil, muito chato, e aquilo não vai motivar ninguém, tá? Você tem que trabalhar bastante com as emoções, isso é importante, porque é aqui que você consegue aquilo que a gente fala da experiência lá, né? É a hora que você trabalha as emoções. Tem que ter na dinâmica um monitoramento, né? E como é que fala? Uma sensação para o jogador, uma sensação para o estudante, de que ele está evoluindo e está progredindo, tá? Porque se chega num nível de dificuldade muito alto, se você não tiver uma orientação para sair daquele nível, ele não vai conseguir passar daquele nível, tá? E você pode colocar na gamificação ramificações aonde o aluno pode passar, né, por várias situações, sendo que nenhuma das situações é errada, tá? São caminhos diferentes. Por exemplo, se você pensar que na odontologia ou na medicina você faz o curso principal e depois você vai fazer uma ramificação para o lado que você quer ir, né? Para a especialização que você quer ir. Só que você tem que ter esse monitoramento, ter condições de o jogador monitorar o progresso dele para saber se ele está evoluindo ou se ele está patinando, tá? E você, como professor, também tem que estar de olho acompanhando se o aluno está ou não conseguindo acompanhar aquela atividade, tá bom? E colocar o máximo que você conseguir aí, que eu acho que na vida de todo mundo, né, tem que ter interação social. E aí você tem várias formas de fazer isso, mas é importante ter o relacionamento porque é através da troca que você vai conseguir crescer profissionalmente.
Pessoal, tudo tranquilo? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Tudo bem, professor? Então, vamos em Continuamos. frente. Mecânicas, tá? Aqui você vai colocar as regras do jogo. E as regras do jogo diz respeito a que tipo de dificuldades que você vai colocar, quais os mecanismos que você vai colocar no jogo para ele funcionar, tá? Aí isso está baseado no quê? Que tipo de desafio que você vai fazer? Por exemplo, lá no escape room que eu fiz para vocês, vocês tinham que passar primeiro por uma série de questionários para poder sair da estação planetária, depois desculpa, da estação espacial, para depois vocês irem para a estação planetária e lá também você tinha o desafio de quê? De encontrar os objetos que estavam escondidos, tá? Para você conseguir encontrar o foguete e voltar para a Terra, tá? Sorte. Isso está relacionado a você colocar um pouco de imprevisibilidade no jogo, tá? Igual você, por exemplo, você já faz um jogo de cartas. Seria muito chato se você soubesse as cartas que você vai receber, né? E ali está relacionado com sorte, porque você embaralha o baralho e entrega as cartas, você não sabe o que o seu adversário recebeu e você também não sabe o que você vai receber. Então, essa sensação de imprevisibilidade, de incerteza, ela existe na vida real. Então, na hora que você coloca isso numa gamificação, você está expondo, não seria a palavra certa, mas você está dando a oportunidade do jogador ou do estudante, né, lidar com essas situações, tá ok? Cooperação dependendo do tipo de jogo que você vai fazer, da gamificação que você vai fazer, tá? Então, se você colocar uma gamificação onde você vai colocar um grupo de 5 pessoas e cada pessoa vai ter uma tarefa, né, vai ter uma cooperação entre as pessoas para isso ser realizado, tá ok? Competição. Competição, na verdade, você precisa dar um pouquinho mais de desafio para as pessoas, né? Muita gente gosta de concorrência, o pessoal fica sempre igual, por exemplo, no final de curso do professor Sérgio, lá onde tem a gincana, ele tem uma competição. Quem conseguir realizar as atividades, né, quem conseguir dar as respostas certas, no final vai ganhar os prêmios, né, que tem lá, que ele recebe para distribuir com todo mundo, né? Então a competição ela é bacana, porque ela é gostosa, é divertida, faz as pessoas se empenharem mais para poder alcançar o resultado, ok? Feedback, ele é o acompanhamento, ele é o retorno que o jogador ou que o aluno tem que ter para saber se ele está no caminho certo ou não, tá? Vou tomar água aqui, eu estou falando muito. O feedback é uma coisa muito, muito importante na gamificação, tá, gente? Eu diria que é uma das coisas principais. Por quê? O aluno, o jogador, ele tem que saber se ele está indo bem ou não, tá? E aí é onde isso ajuda na personalização. Você pode usar vários recursos aí para que você, enquanto professor, perceba que está tendo uma dificuldade de um aluno, perceba que o outro aluno está tendo facilidade, então está andando mais rápido, tá? Então o feedback ele é tanto para o aluno, para o jogador, né, quanto para o professor, tá? Então você tem que criar mecanismos que te dão esse feedback. Bom, aquisição de recursos é um tipo de regra que para você fazer o jogador, o aluno administrar os ganhos dele e motivar ele a buscar esses recursos, como por exemplo, para ele usar lá na frente para adquirir alguma coisa, tá? Recompensas, vale a pena você ir colocando a cada nível que o cara vai passando aí. Eu não sei se alguém já entrou em aplicativo de idiomas.
aplicativo de idiomas usa demais essa questão das recompensas, tá? Ah, te dá um brinde, te dá uma medalha, alguma coisa assim, para você ir acumulando e melhorando no seu ranking e aparecer no ranking daquele grupo ou daquele idioma, tá? Transações são interações, tá? Isso está ligado ao quê? A possibilidade de as pessoas trocarem alguma coisa que ela tem com outra pessoa. Bom, isso nos jogos é igual você tá fazendo álbum de figurinha, né? Você tem a figurinha repetida, você vai lá e vai trocar com a pessoa. Acho que no Pokémon tinha esse negócio também de você tá com alguma coisa que não te interessa, você vai lá e troca com outro jogador, tá? Isso incentiva o quê? Incentiva a interação entre os alunos, incentiva a negociação para que ele conquiste os objetivos dele, tá? Turnos. Você usa turnos quando você tem alternância entre o momento de um jogador atuar e o momento de outro jogador atuar, tá? Considerando também a gincana que o professor Sérgio faz lá. Cada um tem a oportunidade de ir lá na frente falar, né? Então, uma hora é um, outra hora é outro, tá? Deixa eu ver aqui o que alguém falou aqui. Tá. E o estado de vitória, na verdade, é a coisa das coisas mais importantes, que é o quê? Em que situação que o jogador sabe que ele venceu? Em que situação que o aluno sabe que ele chegou no final daquele desafio, tá? No jogo que eu fiz para vocês do Escape Room foi o quê? Na hora que o foguete é lançado para a Terra, né? Então esse é o estado de vitória. Chegou até ali, poderia continuar indo para a Terra e depois, né, na Terra, na verdade até estava fazendo uma terceira fase para vocês lá, mas não deu tempo. Mas poderia ser uma outra coisa. Só que o que é importante saber aqui? O aluno tem que saber qual que é o resultado final que ele tem que obter. Então, transferindo isso para uma matéria qualquer, ou para uma matéria de odontologia, por exemplo, você tem que saber fazer um procedimento odontológico. Esse é o estado final de uma gamificação. Você faz toda uma gamificação onde ele tem que cumprir etapas que ele escolhe material, ele escolhe broca, ele escolhe... Pessoal, eu estou conseguindo falar essas coisas aqui porque eu tenho participado de umas gravações do professor Sérgio aí e estou aprendendo um pouco dessa nomenclatura, mas se eu falar alguma bobagem, vocês desculpem aí. Então, você pode fazer uma gamificação onde o cara tem que passar por vários desafios. Agora você tem que escolher a broca. A broca que você vai usar para fazer esse procedimento. Agora você tem que escolher o material. Você vai usar uma resina, você vai usar uma porcelana, você vai usar o que para fazer esse procedimento, tá? E agora, você tem que fazer o que? Você tem que fazer um isolamento, você tem que fazer Bom, aí eu consigo falar também da odontologia. Mas não sei se vocês conseguem entender que, assim, na gamificação você faz toda um passo a passo, né, para a pessoa ir testando o conhecimento dela, tá? O professor Sérgio, por exemplo, ele usa muito vídeos com quizzes no meio, tá? Que ele faz um pedaço e vai ver se o entendimento está ok. Por quê? Você não chegar lá no final do vídeo e o entendimento está errado. Aí a pessoa tem que voltar lá atrás de novo para entender e conseguir fazer o final, tá? Eu acho que essa parte, por isso que é importante o feedback, é o quê? É importante... a gente tem uma máxima em tecnologia que é o quê? Quanto mais distante você descobre um erro, mais caro ele se torna, tá? Então, aí entra, é muito importante essa questão do feedback, né? Por quê? Se você deixar o aluno ir fazendo errado a partir do início, para ele chegar lá no final do procedimento, ou chegar lá no final do aprendizado dele, e descobrir que isso aqui que ele fez estava errado e comprometeu todo o entendimento dele até aqui, isso é terrível, porque ele vai perder um tempo enorme para voltar aqui atrás e resgatar esse tempo que ele perdeu, tá? Então é importante que tenha essa questão aí dele saber qual que é o resultado que ele tem que ter e
se ele está no caminho certo ou se ele está no caminho errado. Bom, para fazer uma gamificação, existem vários componentes ou elementos, né? Cada autor aí fala um negócio um pouco diferente. O Kevin Beck fala em componente, tem outro que fala em elementos e tal, mas essa aqui é a estrutura de recursos que você usa dentro da gamificação, tá? Então, missões. Aqui é o que? Igual eu fiz lá na gamificação do Escape Room. Qual que era a sua missão? Eu coloquei a narrativa no início. Era participar de uma reunião importante na Terra, né, para tentar resolver como é que ia evitar a colisão de um meteoro que estava a caminho da Terra, tá? Então você deu uma missão para o cara fazer. Vamos supor, desculpa aí se eu falar muito errado. A missão do cara é resolver um problema de um implante que está causando alguma coisa errada na boca de um paciente, tá? Na boca de um paciente de vocês aí. Então, isso são formas de você colocar a gamificação para que a pessoa aprenda o conteúdo, tá? Então, a missão é um componente, um elemento muito importante. As conquistas, como a gente já falou aqui, são os intervalos, né? Você tem que dar essa sensação de conquista para o jogador, porque senão ele não vai se motivar, tá? Você pode usar avatares, igual a gente usou aí na sala. Isso serve para personalização do jogador. Quem gosta muito dessa parte de avatar, vocês vão ver lá atrás depois no tipo de jogador, né? Aquilo que eu falei lá, são os socializadores, eles gostam muito de usar esse tipo de coisa. Boss Fighter é um grande desafio final, tá? Quem gosta muito disso aqui são os jogadores lá que se chamam de predadores ou matadores, ou muito altamente competitivos, né? Que eles gostam muito de usar esse tipo de coisa aqui nesse tipo de jogo. As medalhas, né, ou badges que eles chamam, são distintivos ou reconhecimento de status. Coleções, normalmente você usa para negociar, para usar depois num nível diferente, tá? Tem vários jogos que usam esse tipo de coisa. Os combates, né, quando você faz, como é que fala? As competições, né? Então, por exemplo, você pega uma Olimpíada de Matemática. Isso é uma competição, é um combate. Tem várias equipes tentando alcançar o prêmio máximo, né? Então, você tem um mecanismo de disputa e desafio aí que entre times diferentes, entre pessoas diferentes, tá? O desbloqueio de conteúdo, os jogos usam muito isso aqui hoje em dia, que é o quê? Você só pode dar continuidade no jogo se você fizer as etapas anteriores. Isso aqui pode ser usado também na área de educação, como você considerando que existem pré-requisitos para o aluno atingir um determinado nível, tá? Então, eu preciso entender de química para saber como é que eu faço a composição de materiais para um procedimento odontológico. Então, você só vai poder abrir aquele procedimento odontológico se o cara tiver realizado o desafio de química, tá? Não sei se seria por aí. Doação, que é a colaboração social para fazer interação. Ranking é uma coisa muito importante que que se usa na maioria das gamificações, tá? É você colocar como é que está o desempenho de cada jogador, né, dentro de um ranking para que as pessoas se motivem a ter melhores resultados, tá? Times, que é para você incentivar a colaboração, fazer trabalho em grupo, tá? Níveis, que tem troca de cenários, é igual eu fiz lá na gamificação com vocês. Tinha o primeiro nível, que era vocês responderem algumas perguntas relativas à gamificação. E tinha um segundo nível, que era vocês identificarem objetos que estavam relacionados à gamificação, tá? As pontuações, eu acho que é bastante claro para todo mundo, né? Que aí você vai usar isso para depois estabelecer um placar, um ranking, né? Um leaderboard ali onde tem o nome das pessoas que mais pontuaram. O gráfico social é mais usado em jogos sociais, de redes sociais, eu acho que não se aplica muito aqui não.
Bens virtuais, tá? Você pode fazer com que as pessoas ganhem moedas, alguma coisa assim, para trocar por algum recurso que permita ela desbloquear um nível. Opa, peraí. Passei errado aqui. E as explorações e investigações, tá? Isso também é um tipo de recurso muito importante que você pode usar, por exemplo, para a pessoa no nível básico, vamos supor, de odontologia, você pode pegar, criar um consultório virtual, ou então tirar uma foto 360 de um consultório virtual e colocar lá informações em cada aparelho, em cada instrumental, né? Então você vai criar uma gamificação exploratória, né? Onde o aluno vai aproveitar aquela gamificação para conhecer os tipos de materiais, os tipos de equipamentos que existem dentro de um consultório, tá? Obviamente, depois disso, você vai fazer uma gamificação também, né, um outro nível, onde a pessoa vai testar esses conhecimentos. Tá legal? Bom, pessoal, isso aqui é a estrutura que eu ainda não tinha mostrado para vocês sobre gamificação, tá? Isso aqui não se usa tudo na gamificação. Cada gamificação, voltando lá atrás, né, aqui se vocês olharem no perfil dos jogadores aqui, ó, percebam que você usa componentes diferentes, adequados a cada perfil do tipo de gamificação que você quer fazer, tá? Igual eu falei, por exemplo, você quer fazer uma gamificação mais exploratória. Então, você vai fazer lá um consultório virtual ou você vai fazer uma foto 360 onde você pode colocar que a gente chama de hotspots, que são informações adicionais que você coloca ali, tá? E aqui então eu coloquei algumas possibilidades de uso, ok? Aí, fora isso, tem uma parte que eu já expliquei para vocês, que é a abrangência da gamificação, tá? Quanto mais abrangente ela for, mais o resultado vai ser efetivo. E ele está sozinho aqui, não era para ele estar sozinho. Tá? Então, nas atividades, você vai ter um resultado específico. Tá? Aqui eu acho que não preciso nem falar muito sobre isso, eu já falei da outra vez para vocês. E está bem explicado também no texto. Mas o que eu queria passar de mensagem para vocês aqui, que eu acho importante, é que quanto mais longa for a gamificação, melhor vai ser o resultado que vocês vão ter com relação ao aprendizado. Um grande exemplo que a gente pode dar disso são as Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Ciência, né? Ou as próprias Olimpíadas de Esportes, né? A pessoa se prepara durante 4 anos para conseguir um resultado, daí 4 anos, né? E a pessoa se motiva por esse intervalo grande. E com isso ela vai... Deixa eu voltar para outra tela aqui para não parar. Com isso ela tem todo um trabalho de preparação física ali, ela se automotiva para chegar àquele resultado final. Então perceba que vamos estar em um intervalo de 4 anos a pessoa se preparando para isso. Então, olha o tanto de motivação que você cria para a pessoa, né? Ela vai tentando participar de outras competições no intervalo, para ela poder testar como é que ela está, né? Hoje em dia a gente tem muitas estatísticas em relação aos resultados que as pessoas têm, tá? E elas podem se basear por isso, né? Se elas estão atingindo os níveis mínimos, né, para a competição ou não. Mas perceba que ela, durante esse momento aí, ela vai se preparando, tentando melhorar os seus limites, né, superar os seus limites para poder chegar lá e competir numa Olimpíada esportiva que leva 4 anos para acontecer, tá? Então, ela participa de coisas menores, né, para poder testar o que ela já conquistou, mas perceba que a grande conquista dela é uma medalha na Olimpíada. Isso faz com que ela se motive muito mais. Pessoal, eu vou tirar a apresentação para a gente bater um papo agora. Pode ser? Pode ser. Tá. Sim, professor. Então vamos lá. Interromper compartilhamento.
Então, eu gostaria que vocês abrissem aí agora as câmeras e os microfones. Vamos bater papo. Tentar não ser muito longo, não, que a gente acabou perdendo um tempo na sala virtual. Eu vou deixar a sala virtual lá disponível para vocês, tá? Quem quiser entrar lá e dar mais uma olhadinha, eu vou colocar mais uma outra sala que daqui a pouco eu mostro ela aqui, que mostra como que vocês vão conseguir usar isso em breve, tá? Nós ainda temos esse problema, né, que ele consome muito recurso e você precisa ter uma internet melhor, mas é uma tremenda de um recurso para você dar aula remota, para você fazer explicações em objetos 3D e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que está o entendimento de vocês em relação à gamificação, tá? Onde é que vocês acham que vocês podem implementar isso? Conseguiram entender um pouco obviamente que não vai dar para entender isso tudo numa aula só, né? Nós estamos meio que repetindo um pouco a primeira aula aqui. Muito bem. Professor, eu acho que inicialmente, assim, pensando no meu ponto de vista, exposições cirúrgicas, assim, se possível, tridimensional, lógico, você vai mostrar uma cirurgia para um aluno sem precisar, teoricamente, cortar o paciente. E aí você vai testar ele em algum outro momento, só vocês dois, no caso. Lógico que para muitas pessoas eu acho que isso não daria certo, mas para grupos menores, vamos dizer, igual na UENT, tem residência, então são 2 alunos por ano. Você poderia testar esses alunos se eles têm já o conhecimento que foi passado através de uma cirurgia virtual. Então, você fala por onde você iniciaria, eu acho que seguiria esse caminho, sabe? Onde você cortaria, onde você faria incisão, onde você colocaria a placa e onde você colocaria implante, eu acho que poderia ser por esse caminho. E aí ter, lógico, né? Não sei como iria ser essa parte de premiação, ou talvez se premiasse seria, então agora você já sabe fazer aqui, então vamos partir para os casos mais simples na vida real. Talvez assim, é a maneira que eu penso que eu conseguiria aplicar. Tá. Isso que você falou, Romo, está mais relacionado à questão de realidade virtual, né? Como é que você usa ela na educação. Mas eu acho que o mais importante na questão da gamificação é essa última parte que você falou. Eu gamificaria a realidade virtual, né? Utilizaria os dois em combinação. Na verdade, você tem, para vocês terem conhecimento, isso que o Romulo falou agora, já está sendo amplamente utilizado em algumas universidades de medicina, tá? O pessoal transmite as cirurgias, tá? E, na verdade, isso se cria procedimentos que você pode recapitular antes de você fazer uma cirurgia, porque nós sabemos que os procedimentos de saúde... Pessoal, se vocês verem que eu estou olhando um pouco para cima aqui, vocês desculpam, porque, na verdade, vocês estão numa tela que está para cima. E eu tenho uma tela embaixo aqui onde eu estou fazendo a gravação, tá? E minha câmera está para baixo aqui. Então, na verdade, eu estou olhando para vocês, mas não estou olhando para a câmera. Então, já tem, Rômulo. Tá sem áudio, professor. Tá sem áudio, professor. Opa, por quê? Oi? Voltou? Ainda tá sem. Ainda sem. Opa, peraí, deixa eu tirar umas coisas do ar aqui. Fechei. E aí? Não? Não? Ué, por que tá sem áudio? Será que não foi o fone que bateu, professor? Dá uma apertada aí no fone. É que o fone é a câmera. Deixa eu ver aqui. Vamos trocar. Ele trocou sozinho. Tá. Ok? Agora deu. Então deu. Então vamos lá. Então, esse tipo de coisa, Romulo, já existe. A medicina já está usando em algumas escolas no mundo afora aí, tá? Ainda a gente não tem muito aqui no Brasil, mas apesar que eu acho que o Albert Einstein já tem esse tipo de coisa. Professor, aquilo que tem sido bastante usado na medicina da Unicesumar, eu sei que tá fazendo, que eles utilizam tipo um boneco, um robô,
para as aulas práticas, né? Sem Uhum. ser o paciente. A gente pode chamar isso do quê? Não, isso na verdade está usando um recurso pedagógico, que é um modelo. Vocês fazem isso muito com a boca, né? Que vocês compram aquela boca que você vai lá Mas é um modelo que se mexe, professor, é um robô. Ele tem, tipo, ataque epilético, ele tem. E aí as pessoas têm que tratar como se fosse uma pessoa. Então, só que isso daí é o quê? É nada mais, nada menos que um recurso mais sofisticado. É, tem na realidade virtual uma universidade, não sei se é Cambridge, não lembro qual que é a universidade, que criou isso virtualmente. Qual que é a diferença entre um modelo, que eu sempre falo com o Sérgio aqui, o virtual jamais vai substituir o modelo. Ele tem funções diferentes. Por quê? No virtual, ele é interessante para você aprender como você faz. Daqui a pouco eu vou mostrar um modelo que tem aqui que mostra como é que acontece na ortodontia, como é que o aparelho posiciona os dentes. Então, isso é uma realidade virtual. Que para você fazer um caso desses aí com fotografia, você leva anos fazendo, né? Porque você tem que esperar 2 anos aí até os dentes irem mudando. Sendo que com a realidade virtual você faz isso em pouquíssimo tempo, tá? Para poder mostrar. No caso do modelo da medicina, eu tenho aqui comigo, por exemplo, uma simulação que você faz com um óculos de realidade virtual de uma cirurgia do joelho, tá? Aí ele vai te orientando você a pegar o instrumental certo, a fazer o corte, a fazer o furo, porque ele está substituindo, na verdade, ele está substituindo o joelho ali, ele está fazendo uma prótese, né? Colocando uma prótese metálica. Então ele vai orientando passo a passo o que você tem que fazer. Então, Romulo, nesse caso, por exemplo, eu primeiro mostro a orientação, depois eu pego e coloco ele numa situação que ele vai ter que fazer sozinho. Só que ele vai estar fazendo num modelo virtual, né? No caso que você falou do modelo físico lá da medicina, ele está fazendo, mas ele está tendo o sensorial. O virtual ele não te dá o sensorial. Então o virtual ele não substitui. Só que, por exemplo, vamos supor, Marcele, do exemplo que você falou aí, que você tem que fazer esse procedimento no boneco, tá? E esse boneco é um boneco cheio de recurso, inteligente, que tem uma inteligência artificial ali que toma reações diferentes na medida que o estudante faça, por exemplo, ele tem que fazer massagem cardíaca, mas está fazendo da forma errada. O boneco tem uma reação diferente, tá? Onde é que entra a realidade virtual nisso? Anterior a isso. Primeiro você aprende lá, porque quantos bonecos desses você tem para quantos alunos? Entendeu? Então, vamos pensar num Atlas. Você aprende no Atlas olhando para figuras bidimensionais. Hoje em dia você tem um Atlas do corpo humano, que foi feito também para a universidade, que você consegue enxergar tudo em 3D. E você vai dissecando o cadáver. Você não precisa mais ter um cadáver para dissecar, você vai dissecando no virtual. Entendeu? Só que ele não substitui a mesma situação de vocês aí. Você pode aprender na realidade virtual como você faz um isolamento, tá? Fazer tudo isso aí, como é que faz, onde que posiciona, tudo e tal. Mas isso jamais vai substituir você fazer a prática no modelo. Por quê? No virtual, você não tem o sensorial. Então, e na hora de você fazer um isolamento, a pressão que você faz no material que está ali é diferente. Você tem que saber como faz isso. Entendeu, Marcelo? Então a diferença? Só que isso, pessoal, ainda não é gamificação. Sim, mas se a gente colocar situações em que, vamos dizer assim, em qual caminho você seguiria? E aí, como se fosse uma pergunta, ou espaços em branco para a gente preencher, dar uma sequência de instrumentais, qual você usaria agora, Aí você está nesse sentido, gamificando. né? Aí você já está gamificando. Você está fazendo uma sequência
que ele precisa seguir para atingir um objetivo. Entendeu? Aí o interessante é você pegar aquilo que eu mostrei para vocês hoje, tá? Aqueles elementos, usar alguns daqueles elementos para motivar a pessoa a fazer, né? Então, beleza, ó, se você fizer todo o procedimento aqui dentro desse ambiente e tal, você vai ganhar um upgrade na sua nota, né? Você não consegue, hoje em dia, você não consegue substituir um conjunto de atividades sobrepondo a uma prova, né? Você é obrigado a dar a prova, isso é requisito das matérias que vocês dão. Mas você pode virar para o cara e falar o seguinte, olha, se você realizar esse procedimento corretamente aqui, você tem que, para você realizar, você vai ganhar tanta pontuação por esse coisa certa, depois tanto por essa coisa certa, depois tanto por essa coisa certa, você vai incentivar ele a seguir aqueles procedimentos. Entendeu? Aí isso já se torna gamificação, tá? Mais Da alguém? mesma forma que o que a Marcele falou, poderia ser no sentido de se você deixar o robô morrer, você perdeu. Se Você perde ponto. manter ele vivo, E aí, nessa gamificação, você vira e faz o seguinte, olha, você pode dar a oportunidade do cara refazer, né? Mas você tem que colocar essa possibilidade de ganhos, essa possibilidade de perdas. Porque senão o cara faz despreocupado, não tá nem aí, se vai dar resultado, se não vai. Entendeu? Aí, se tem, no caso, o modelo, Marcelo, se você tem essa inteligência artificial, você pode colocar para que o sistema veja o comportamento do aluno, entendeu? E no caso do Romo também lá, com essas questões da realidade virtual, dentro do ambiente que você criou, você vai fazendo feedback, tanto para o aluno saber que ele está fazendo certo ou errado, né? Igual vocês comentaram aí, na verdade até eu falei, né? Se está fazendo uma massagem cardíaca, se está fazendo certo ou errado, você tem que dar um feedback para ele. Você tem que deixar ele testar e errar. Mas você tem que dar um feedback para ele que ele fez errado, que ele fez certo, porque senão ele vai ficar aquilo que eu falei. Quanto mais tempo você demorar para dizer para o aluno que ele está no caminho errado, mais tempo ele vai perder, mais dificuldade você vai ter de corrigir a trajetória dele, tá? E ele ainda pode carregar, porque a memória humana é assim, né? Ela não sobrepõe as memórias que você quer. Ela vai sobrepondo as memórias, mas de repente, se ele ficar com a memória errada no futuro, ele pode causar um procedimento errado. Ok? Bacana, quem mais? Eu acho, professor, que é um recurso bem legal para fixação de conteúdo depois de uma aula teórica, por exemplo. Você criar um ambiente de competição. Eu, por exemplo, sou muito competitiva, então me motiva muito ter alguma coisa. Acho que é grande parte da situação. Não, acho que cada um tem seu perfil. Vamos lá. Pode ser, pode ser. E aí eu lembro que no meu ensino fundamental, quando eu estava na escola, eles promoveram uma competição de robótica. Bem legal, assim. Daí era uma coisa extracurricular, e como eu sou competitiva, né, entrei lá, daí eu ia nesses cursos que eles davam, né, extracurricular, nem contava nota, nem nada, era só pra lá ganhar uma premiação de melhor robô criado. E aí isso me motivava muito, aí nessas aulas, eu ia fora do horário de aula mesmo, né, só pra fazer esses cursos e receber essas instruções pra poder ir bem nessa competição. Então é Você legal. vê, isso existe há tanto tempo, já era gamificação, a gente não tratava por esse nome. Na verdade, Não era esse termo. não. Esse termo, na verdade, ele é meio recente, tá? E se vocês olharem, né, se aprofundarem um pouco mais nesse assunto, vocês vão perceber que tem tudo a ver. Por quê? O importante é você tentar fazer com que o aluno se motive a correr atrás do conhecimento. Tá? Você, para poder participar da Olimpíada de Robótica, você não aprendeu isso dentro da sala de aula. Teve uma coisa à parte da sua grade curricular. Né? Você deve ter tido as instruções, você deve ter corrido atrás de material extra. Tá? Aqui, por exemplo, a gente poderia ter feito uma gamificação para vocês, que vocês fossem atrás de todo o conhecimento. Não só para testar o conhecimento, tá, Marcelo? Então, nesse
da Olimpíada de Robótica, na verdade, ela te incentivou a buscar conhecimento. Não foi só testar conhecimento. Já te incentivou a ampliar o seu leque. Tá? E a gente é assim. Todos nós somos assim. Tá? Todo mundo tem vontade de aprender as coisas. Haja visto que ninguém te obriga a aprender violão. Pode ser, tem algumas meninas que a mãe tentou até obrigar a aprender piano. Eu tenho certeza que essa não aprendeu. Porque tudo que os pais obrigam a gente a fazer, a gente não aprende é coisa nenhuma. Eu aprendi, mas não fui obrigada, professor. Aí, então, você teve interesse, você foi atrás e fez, né? Então, você foi fazer a faculdade de odontologia por uma escolha sua. Antigamente tinha muitos pais obrigarem os filhos a aprender medicina, aprender direito, porque eram as profissões que eles entendiam que ia dar um futuro para o filho, né? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de escolha. Tranquilo? Quem mais? Tá. Pessoal, na verdade, assim, acabou sendo uma aula expositiva, né? Eu queria que fosse um pouco diferente, mas, igual eu falei para vocês, né? Passou-se muito tempo e a gente não teve como fazer outras atividades aí no meio do caminho que pudesse levar vocês a aprender por conta própria um pouco mais sobre esse tema que eu sou até bem apaixonado por ele, por causa que eu estou um pouco nesse mundo de realidade virtual e aumentada, e para você fazer isso, você tem que entrar no mundo dos jogos, tá? Mas se vocês olharem para aqueles exemplos que eu dei, né, no começo da aula lá, eu vou mandar esse PowerPoint para vocês. Se vocês olharem lá, tem exemplos que têm muito sucesso, tá? Você dá o seu CPF no supermercado para você ter promoção. Eu acho que a maioria das pessoas tem dado CPF no supermercado, né? Tem algumas pessoas que ficam desconfiadas e tal e acabam não dando, mas o que você ganha em troca disso? Você ganha alguns descontos. E o que o supermercado ganha com isso? Isso é uma gamificação. Ele ganha um estudo do consumidor, tá? Porque se ninguém der o CPF no supermercado, todo mundo entra lá e você não sabe quem comprou o quê, né? Você não sabe qual que é o perfil dos consumidores que estão entrando no supermercado. E o mais importante é você criar o perfil de consumo da sociedade, que é o que é mais importante para eles. Então, quando eles pegam seu CPF lá, né, não é normal eles não fazerem muita coisa com isso, tá? Eles até mandam às vezes uns e-mails, a promoção, mas se você falar que não quer, eles não vão pegar. Mas para eles é uma gamificação onde eles conseguem informações, mesmo que anônimas, tá? Sem usar seu nome, sem nada, porque não interessa para eles saber qual que é o seu comportamento. Interessa saber qual que é o comportamento de uma grande quantidade de pessoas, tá? Então eles pegam essas informações e isso é uma gamificação. Então vocês vão ver que isso dá muito resultado. Cartão de crédito usa, supermercado usa, McDonald's usa, né? Não sei se vocês já foram no McDonald's comer, não viram aquele quadro de funcionário do mês. Aquilo é gamificação. Está incentivando os funcionários a fazerem um bom trabalho, né? Então, Será que eles ganham o aumento no salário, professor? nem sempre, viu, Marcelo? É? Nem Deve sempre. ganhar um lanche. Pode ser. Muitas vezes, você vê que assim, igual você falou, você é competitivo, né? Muitas vezes, só o fato de você conseguir expor seu nome lá e aparecer, isso pode te dar um ganho futuro. Nem sempre, a gente costumava falar muito, eu já fui diretor de uma pequena empresa e a gente descobre que não é só salário que incentiva o funcionário, tá? E te falo mais, normalmente a empresa não tem como dar um upgrade salarial fantástico todo ano para os funcionários, isso é impossível você fazer. Tem outras coisas que incentivam, motivam muito mais o funcionário do que isso. Como, por exemplo, a oportunidade de ele fazer um treinamento que pode melhorar a carreira dele. Entendeu? Como, por exemplo, eu sou funcionário do mês. Tem gente que fica muito feliz, muito mais feliz com isso do que R$ 100 a mais no salário. É óbvio que salário é bom para todo mundo, né? Todo mundo quer ganhar mais.
Mas tem coisas que você faz que incentivam muito mais do que um upgradezinho de salário, tá? Bom, é, é isso, pessoal. Eu acho que eu não vou. A gente já não tem muito tempo mais deixa eu ver aqui, já são 7h30. A gente não tem muito tempo mais para a gente fazer alguma outra dinâmica para vocês irem atrás de outras informações e tal, e a gente voltar a debater o assunto, tá? O Sérgio falou que vocês já estão no final aí da jornada, né? Vocês fizeram outras atividades, mas eu sugeria para vocês que eu vou colocar para vocês dois cursos que estão gratuitos e são muito, muito bons, tá? Um deles é do professor Kevin Werbeck, que está no Coursera. Se aparecer para vocês comprarem alguma coisa lá, não comprem, tá? Os dois cursos você consegue fazer gratuito. Tem algum lugar que você entra lá que você consegue fazer gratuito. Vou tentar passar essa dica para vocês. Mas são dois cursos muito bons, que é o do Kevin Werbeck e do Yu-Kai Show, que é sobre o comportamento dos jogadores. Só que o do Kai Show, na verdade, esse é um aprofundamento, né, para você entender os alunos. Eu acho que vocês, enquanto professores, vão ter uma responsabilidade muito grande, né, de trabalhar para que o aluno saiba se virar sozinho. E isso não vai acontecer da noite para o dia, porque a gente tem uma cultura muito antiga aí de que o professor domina o assunto e ele vai passar todo o tema pro aluno. Sendo que hoje em dia isso não é a realidade mais. A gente consegue encontrar informações na internet numa quantidade tão enorme que eu acho que o papel do professor mudou. É de orientar como é que o aluno atinge os objetivos pedagógicos daquela matéria que você está dando. Isso é uma obrigação que você tem, né? Mas como é que ele vai além? Como é que ele anda pelas próprias pernas, né? Porque senão ele vai ficar muito limitado, tá? Então, eu acho que a gamificação é uma tremenda ferramenta para vocês fazerem isso. Ok? Deixa eu só mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Bom, a sala... Deixa eu até ver um negócio aqui, pera um pouquinho. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui. Vou colocar uma coisa aqui. Deixa eu tentar fazer isso rápido. Aí eu mostro ela sem vocês entrarem nela. Mostro por aqui mesmo. Eu vou entrar na sala, já consegui entrar. Agora, essa limitação que a gente tem hoje, por exemplo, da internet, pessoal, isso vai se reduzir rápida e drasticamente, tá? Porque com o 5G, a velocidade da internet vai aumentar significativamente, tá? Ó, a Bruna tá lá ainda. Né, Bruna? Tô, professor. Deixa eu colocar só um portalzinho aqui para vocês passarem para outra sala. Consultório 1. E aí eu vou apresentar aqui na... Deixa eu colocar isso, vou deixar aqui no meio da sala mesmo. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só travar ele. Céu. Deixar ele bem no meio da sala para vocês não ter problema de encontrar. Mas tem uma esfera no meio da sala, tá? Chama consultório 1. Aí eu tô indo para ele lá agora e vou mostrar na tela de vocês aí. Se quiser ir para ele lá, Bruno, fica à vontade. Tá, vamos lá. Deixa eu agora apresentar ele para vocês aqui. E eu preciso vir aqui. A Bruna já foi para lá.
Dá uma olhada se isso aí tem alguma coisa a ver com a sua profissão, Bruna. Eu queria tirar umas férias nesse lugar aí, professor. É, né? O Sérgio falou a mesma coisa. Falou, puta merda, se eu montar um consultório num lugar desse, eu não vou nem trabalhar. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Então, vocês vão ter uma esferazinha igual essa daqui, ó, lá na outra sala, e vocês podem vir para cá e daqui vocês voltarem para lá, tá? Mas aí até, Rômulo, ó, esse é um consultório virtual, tá? Aonde vamos pensar numa aula bem básica aqui, mas bem básica mesmo, né? Que é quando vocês entraram aí Deixa eu sair da frente. Pronto. Quando vocês entraram na odontologia, vocês precisaram conhecer como é que funcionava um consultório, o que que era, que isso aqui era um raio-x, né? Que isso aqui era um aparelhinho que eu nem sei para que serve, mas vamos ver se alguém consegue falar o que que é aí. O que que é isso aqui? Vocês sabem falar? Bom, mas enfim, aqui tem É aparelho de ultrassom, provavelmente. Ah, é? É. Na verdade eu peguei esse consultório, comprei esse consultório aqui, esse modelo, né? Hoje em dia você tem esses recursos sendo vendidos na internet. Então você tem a caneta, você tem aqui o spray d'água, você tem, né, o cuspidor aqui. Aí eu tô falando da minha experiência como paciente, tá, gente? Se errar alguma coisa aí, perdoa. Mas enfim, aqui né, você pode fazer tanto uma aula de um ambiente de aprendizado, onde o aluno vai entender para que serve isso aqui, como você pode, na gamificação, aí, Romulo, usando aquele exemplo seu, na gamificação o quê? Então você primeiro coloca um ambiente onde a pessoa vai aprender. Então ela tem que cumprir aquela etapa de entrar ali e aprender, tá? É um nível da sua gamificação. E depois você vai submeter ela a vários testes, que é outro nível da gamificação. E para cada uma dessas etapas, ela ganha uma pontuação, tá? E se ela cumprir todas as etapas, né, com um nível mínimo de pontuação, na verdade aquilo poderia servir até como, se for um sistema automatizado, poderia servir até como uma avaliação, tá? Bom, então a sala brinde, aí tem até um dentinho aqui, ó. A sala brinde que eu falei para vocês é essa daí, tá, pessoal? A Bruna tava falando que na verdade assim, né? É um puta de um lugar bacana. Se quiser voltar, é só apertar nessa bolinha aqui. Opa, ela não aceitou. Apertei. Que aí ela vai perguntar se você quer voltar lá, o Travel. Aí você volta para a sala anterior. Tá? Então, podem passear à vontade lá. Deixa eu tirar daqui. Parar a apresentação. Aqui. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver... Eu vou mandar para vocês aqui também. Já estamos com o tempo estourando. Como é que está o tempo de vocês aí? Já estamos com 1h30. Eu acho que vou parar por aqui, viu, Sérgio? Mas eu vou mandar para vocês. Até tinha falado com o Sérgio que eu ia pedir para vocês fazerem uma outra atividade extra aí. Mas eu acho que não vai dar muito certo. Então eu vou mandar para vocês o Canvas da gamificação, que é uma proposta do Ivano Dickman, tá? Percebam o seguinte, se alguém estiver fazendo ou for fazer esse intensivão do Ivano Dickman, o Sérgio até deu uma assistida nele outro dia aí, ele é meio chato porque ele passa muito tempo falando coisas que não tem nada a ver com a matéria. Mas vale a pena porque o que ele fez? Ele pegou os elementos, né, as teorias da gamificação de vários autores, Kevin Beck, a Flora Alves e outros autores aí, e ele colocou isso de uma forma bastante prática, tá? Então, se você pegar o Canvas da gamificação, eu vou mandar um modelo para vocês preencherem. Ele é um lugar onde você faz um resumo e tem uma visão geral. Mas se você olhar para o livro
que é esse livro, não estou apresentando mais, que é o outro livro esse livro vocês conseguem ele de graça, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, chama Gamificação e Jogo Educativo, tá? Lá tem vários exemplos de vários autores. Quem fez a compilação foi o Ivan Dickman, tá? Mas tem vários exemplos de gamificação na educação que pode dar um horizonte para vocês de como vocês usarem um ou outro modelo na odontologia, tá? Então é muito importante dar uma passada lá, tá legal? Mas o Canvas da gamificação, se você comparar ele com esse livro, você vai ver que o livro, as descrições são maiores. Então o Canvas é para você fazer um resumo e depois você partir, você tem uma visão geral, depois você partir para uma explicação, um detalhamento maior, tá? Lembrando, gente, que quando você faz uma gamificação, você não vai ter que fazer uma gamificação para cada aula, uma gamificação para cada atividade. Aquilo você vai reutilizar várias vezes, tá? E hoje existe muito o sentido da colaboração, né? Tem muitos professores que fazem uma gamificação, fica bem bacana, e que distribui entre os professores, tá? Eu estou vendo isso lá no ensino médio, eu tenho um site de ensino híbrido, um grupo de ensino híbrido, e você vê assim, muitos professores distribuindo material para usar nas aulas, né? Ele criou, ficou bacana, o pessoal gostou. Esses dias atrás até uma professora lá do Pará, no ensino híbrido o pessoal fala que é online e offline, né? Tem que ter o online no meio. Mas isso também já foi melhorado e é o que? É o presencial e o não presencial. E ela deu uma atividade para os alunos, lá na Ilha do Marajó não tem computador, não tem jeito. Para fazer uma célula, só com o material que ela tivesse em casa. E aí as crianças trouxeram coisas do tipo assim, uma melancia, pegavam uma fruta para representar uma célula, outra para representar não sei o que, você precisa ver que trabalho fantástico ficou. Então, você pode fazer isso sem ter tanta tecnologia assim, tá? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma observação, Sérgio, quer expor mais alguma coisa? E eu estou à disposição no grupo, continuo lá. Ou se alguém quiser colocar algum trabalho para avaliar, meu contato tá lá no grupo. Pode me mandar no individual, não tem problema, tá? Que eu vou ajudar o máximo que eu puder. Ok? Encerrou, Beto? Terminando agora. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Só eu queria falar alguma coisa com eles aí. Tá. Na hora que você terminar, lógico. Terminei. Terminou? Terminei. Então vamos lá. Pessoal, só para ficar gravado em tudo aí que a gente combinou, cada um de vocês vão ter que entregar um filme para mim até aquela data que nós marcamos, tá? E quero lembrar também que vocês não entregaram os joguinhos que vocês ficaram de fazer. Esse era em grupo. Foi antes do vídeo. Primeiro eu até mostrei as palavras cruzadas para vocês. Cruzadinhas a gente mandou no grupo, professor. Você mandou? Sim. Puxa. Eu também, professor. Acho que várias pessoas mandaram. Sim, Então nossa, eu- também, Ei, professor. Então eu na Dá uma olhadinha correria. no WhatsApp, professor. Então vocês mandaram como? Do grupo aqui? No No WhatsApp? grupo do WhatsApp. Aham. Então tá. Então eu vou procurar, porque esse negócio da coordenação aí, às vezes eu me perco. Então eu vou pegar lá e vou ver. Mas então ainda fica o vídeo. O vídeo, eu quero só comentar uma coisa, tá? Algumas pessoas pedindo para considerar outros vídeos, porque vocês já fizeram 2 vídeos, né? Gente, vocês vão ter que, se vocês quiserem usar isso mesmo, né? Quiserem enriquecer as aulas de vocês não podem ter preguiça de fazer vídeo, tá?
vocês precisam acostumar a fazer um número grande de vídeo. Vídeo parece uma coisa que, ai, puxa vida, você vai fazer um ou dois só porque é muito difícil. Não. Quando vocês pegam o jeito, vocês vão se acostumar com mexer, com cortar sequências do vídeo, vocês vão se acostumar a colocar títulos, vocês vão se acostumar a acrescentar conteúdo. Então, quanto mais vocês fazem, mais vocês mais fácil fica para vocês fazerem. Então vocês vão precisar disso. Se vocês quiserem ser professor hoje em dia, vocês vão precisar do vídeo. E são muitos vídeos. Eu vou lá, a gente vai toda sexta-feira à tarde para fazer vídeo. Então não é só um ou dois que a gente faz muitos vídeos. Tá? A gente faz muitos vídeos. E fica faltando. A gente não consegue vencer a quantidade de vídeos que a gente teria que fazer. Tá? Então vocês estão começando. Por isso, produzam esse material para vocês. Aproveita aqui para vocês fazerem o material de vocês. Hoje em dia, Maringá está cheio de faculdades. Está precisando uma demanda muito grande de professores. E se você quiser se manter nessas faculdades, você precisa apresentar algo a mais. Essa disciplina, ela proporciona para vocês essa oportunidade de aprender a fazer isso. Apresentar algo a mais. Algo de diferente da grande maioria dos professores que vocês vão encontrar nessas faculdades. Tá? Então, por isso é que eu vou, não é por ruindade não, mas é por vocês fazer com que vocês se esforcem um pouquinho mais e consigam fazer mais material para vocês, tá? Bom, a gente agora, então, provavelmente não vai ter mais, vai precisar de mais alguma aula, Beto? Não, né? Espera aí um pouquinho. Tá, o microfone está... Isso. Então. Não, acho que não, Sérgio. Eu vou... No caso, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou deixar que vocês, enquanto alunos, sejam responsáveis pelas próprias competências e habilidades. Ou seja, o que eu fiz aqui, né, com o intervalo que a gente tem, foi dar para vocês um horizonte de como vocês entrarem nessa área da gamificação e aplicar isso nas aulas de vocês, tá? Isso já está sendo bastante usado em várias universidades do mundo afora aí, tá? E na hora que vocês começarem a pesquisar esse tema, vocês vão descobrir quais são essas universidades, tá? Então eu vou colocar mais um pouco de material para vocês, que são os links para os cursos gratuitos, né? Eu já dei a dica desse intensivão do Ivano Dickman, que tem que ter um pouco de paciência para assistir, porque ele usa 1h30 para dar um curso que daria para fazer em 30 minutos. Mas vale muito a pena. Os métodos que ele criou ficaram muito bons, são muito práticos para você criar as coisas, tá? E inclusive lá, naquela atividade que eu dei para vocês do escape room lá, 11 pessoas fizeram, 4 pessoas não fizeram, tá? A atividade. Então, pela plataforma que eu estava usando, eu consigo olhar e ter o feedback de quem está fazendo, tá? Então, eu vou deixar por vocês mesmos aí. Eu passei um bom número de material. Eu acho que vale muito a pena vocês incluírem isso no repertório de vocês, tá bom? No mais, um grande abraço e eu continuo lá disponível para vocês tirarem suas dúvidas ou pedir ajuda se vocês demorarem um pouco mais aí para conseguir tempo para olhar para esse material e daqui 1 mês ou 2, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem que não tem problema nenhum. Teria o maior prazer de contribuir para a formação de novas habilidades com vocês aí. Pessoal,
Vou usar a memória de vocês. Qual foi o dia mesmo do final do mês agora que a gente ficou de entregar o vídeo? Estão me perguntando aqui, eu também não lembro. Dia 27? Eu acredito que sim. Ficou pro finalzinho do mês. E Isso. daí o senhor falou que daí no final de semana já corrigiria para passar nota, né? Isso. Então, beleza. Confirma, se vocês queriam que vocês colocassem, porque eu acho que nem tem gente que não está aqui e às vezes não viu no vídeo. Coloca lá no grupo o dia da entrega do vídeo, tá? E aí assim fica para todo mundo, porque estão me perguntando aqui e eu não lembrava qual que era o dia. Combinado? Pode deixar, professor, eu ponho lá. Certo. Então, gente, olha, uma boa noite para vocês. E eu vou assistir mais uma aula aqui agora, que vai ter a aula, começa às 8, da gamificação. Hoje tem, né, Beto? Hoje tem, do Ivan Dickman. É. Hoje eu acho que ele vai falar sobre Ele tem duas ferramentas que são fantásticas. É esse Canvas, que você consegue ter uma visão geral do game, da gamificação, e uma ferramenta que chama Extrator de Games. Extrator de gamificação, que ele faz o quê? Ele tem uma técnica lá, é bem bacana, eu não cheguei a mostrar para vocês aqui, também eu preciso melhorar um pouco o conhecimento dela. Que você pega, por exemplo, um jogo de cartas, você pega um jogo de videogame e dali você extrai quais foram os elementos de gamificação que estão ali. E depois você vai e aplica isso numa gamificação. Nesse livro que eu falei para vocês, tem muitas gamificações lá que foram feitas em cima disso. Um jogo de... como é que chama aquele de imobiliário lá? Banco imobiliário. Ele foi com esse extrator de games, tirou as regras lá de dentro, de como fazer uma gamificação, e fez uma gamificação para jogo de história, jogo de matemática, né? Disciplina de matemática. Então vale muito a pena. É isso aí. Então tá, pessoal, boa noite para todos. Boa noite para vocês, grande abraço. Se precisar. A gente se vê lá, hein? Obrigada. Bom feriado. Verdade. Obrigada. Bom feriado para vocês.